Muito bom dia a todos. Nós estamos novamente no nosso canal Ciência com o Grupo Mário Schember e hoje nós vamos receber o professor Dr. Ricardo Antunes, da Unicamp, e é um prazer recebê-lo. Muito bom dia, professor Ricardo. Bom dia, professor Leotério. Agradeço o convite. É um prazer para mim também poder dialogar com vocês. Então, nós vamos fazer uma entrevista sobre o percurso de carreira do professor Ricardo e nós vamos começar com a primeira pergunta, que é: onde o senhor nasceu, professor? Eu nasci na cidade de São Paulo em 1953, 5 de fevereiro de 53, e morei até os anos 90, 1990, em São Paulo. Depois que eu me transferi para a Unicamp, antes disso trabalhei em escolas de universidade, faculdades e universidades em São Paulo também, depois só em 1990 que eu já estava trabalhando na Unicamp há 4 anos, então eu decidi com minha família, decidimos mudar para Campinas. Então eu sou um paulistano, né? Sou nascido em São Paulo. E o senhor pode nos relatar a origem dos seus pais e se eles tiveram instrução e qual a origem, se é de outros países ou mesmo paulistas? Eu sou originário de uma família de classe média, né? Uma classe média empobrecida. Meu pai era corretor e eu me lembro que eu tinha aí perto de 7, 8, 9 anos, ele ia fazer o curso de Direito na faculdade de Taubaté, né? Então eu me lembro que ele se tornou advogado quando eu era jovem, né? Menino, criança, ainda 7, 8, 9 anos, mais ou menos nessa idade, e ele estava concluindo o seu curso de Direito, né? Era um advogado de causas civis, né? Mas de família muito simples, né? Era um chamado profissional liberal, mas de classe média baixa. E minha mãe, meu pai era de filho de português, o meu avô português eu não conheci. Ele morreu antes do meu nascimento. E a mãe dele era uma figura encantadora, minha avó, essa me lembro, morreu, eu era muito menino também, mas era professora primária em Taubaté. Eu sei que em Taubaté tem uma escola em homenagem a ela, com o nome dela, Maria Ernestina Marcondes Natividade Antunes. Era um nome grande para uma pessoa muito simples, de uma delicadeza absolutamente magistral. De lado materno, eu sou neto de um casal imigrante italiano. Meu avô e minha avó, Ângelo Coutro e Iole Coutro, vieram no fluxo daquelas grandes fluxos migratórios, né, da Itália para cá. Então, quando eu nasci, eles já estavam inseridos no Brasil, já estavam algumas décadas no Brasil. Vieram naquele grande movimento nas primeiras décadas do século XX. Quando eu nasci em 53, eles já estavam aqui há várias décadas, já estavam bem inseridas. Então, eu tive digamos assim, uma família muito simples nas suas origens. Meu avô também, como imigrantes, eram imigrantes pobres que migraram para cá buscando uma vida melhor. Eu me lembro que o meu avô era fiscal do café. Eu lembro muito daquele instrumento que ele tinha, que furava sacas de café, acho que para fazer o controle de qualidade, ou saber o que era. Mas, enfim, foi nesse movimento de uma família brasileira, com pé em Portugal, que eu não conheci, do meu avô, como lhe disse, e outro lado familiar materno italiano, né? E sempre em São Paulo, estudei. Eu me lembro que no primário, minha mãe se empenhou muito, era uma pessoa, como disse, ela é escriturária em tempo parcial, então salário muito, muito, muito limitado, mas ela empenhou-se em demasia para que nós tivéssemos uma educação privada, na escola básica primária privada. Provavelmente aí por sua origem religiosa, né? Provavelmente, porque era uma pequena escola perto do bairro onde eu morava, que tinha educação religiosa.
né? Penso que foi por isso, mas quando comecei o ginásio, como se chamava na época, era completamente impossível, éramos mais dois irmãos, e era impossível estudar numa escola privada, e toda a minha educação no ginásio, colégio, depois universidades, etc., sempre no ensino público, com exceção da FGV, que falarei daqui a pouco, né? Mas que na FGV, que foi meu primeiro curso de graduação, eu estudei no curso de administração pública, que era gratuito, porque era uma bolsa paga pelo governo do estado. Ou seja, tirando o primário, eu sempre estudei em escola pública ou em cursos sob financiamento público, o que foi muito importante para a minha formação, certamente. Então, nós gostaríamos de saber também como se deu, né, a sua escolha pelo curso superior, pela área de primeira, a sua primeira área e sociologia, né, em específico, a parte política. O senhor pode nos contar? Quando eu fiz o ginásio e depois o colégio, eu percebia que eu tinha uma propensão, eu percebia não, eu ainda não tinha clareza disso, mas lendo ex post, recordando esse período, eu não percebia ainda que eu tinha uma forte propensão para as ciências humanas. Então eu me lembro muito dos professores de história, de literatura, né? E muito menos dos professores das chamadas áreas de exatas. Quando eu terminei o colegial, isto foi em 1971 ou 72, 72 eu fiz o cursinho, em 73 eu comecei a universidade. Eu era um jovem de classe média baixa, né? Mas que sonhava, como muitos de nós que morávamos em São Paulo, né? Num bairro que era um bairro muito agradável de se morar, não era um bairro rico, era um bairro de classe média. Eu lembro que minha mãe e meu pai tinham dificuldades imensas de pagar a pequena casa, o aluguel da pequena casa que nós morávamos, né? E eu imaginava que eu tivesse propensão para ser administrador de empresas. Não sei de onde eu tirei isso, porque os meus interesses eram muito mais nas ciências humanas, como eu lhe falei, especialmente no colegial, e foi muito importante para mim o cursinho que eu fiz. Eu estudei num curso chamado Visconde de Cairu, que era dado por professores da história da USP. E num período, isso foi em 1972, num período muito duro da ditadura militar. Eu ainda não tinha muita consciência disso. E eu tive professores, né, no cursinho, que me marcaram muito a minha trajetória. Quer dizer, eu também no cursinho, eu ia bem nas matérias de humanas e tinha mais dificuldades e menos interesse nas matérias de exatas. Quando eu prestei o vestibular, eu acho que o que me levou a ser aprovado, eu fui aprovado pela Fundação Getúlio Vargas, no curso de Administração Pública. Na época existia um convênio, eu penso que ele não existe mais hoje, mas não tenho certeza, um convênio com o governo do estado. Então o curso de administração pública era para formar administradores públicos do padrão da FGV, Fundação Getúlio Vargas, Escola de Administração de Empresas de São Paulo, que era a escola mais importante de administração de empresas do Brasil e provavelmente até na América Latina. Era muito conceituado, né? E foi então que eu comecei a fazer o meu curso, mas também, muito rapidamente na FGV, eu percebia que sociologia, política, economia, história, eu tinha geografia, até curso de geografia, eu lembro que cheguei a ter lá uma análise crítica da geografia. Esses cursos me chamavam muito a atenção. As disciplinas de exatas, ao contrário, eu tinha muita dificuldade e não tinha vontade de estudá-las, né? Então foi nesse processo, Manuel, que eu aos poucos fui me tornando um estudioso de ciências sociais dentro da FGV. E não de administração. E houve uma situação muito particular que ajudou. Em 1973, quando eu comecei o primeiro ano, a ditadura militar na sua fase mais tenebrosa, né? Ela tinha devastado a luta armada e uma repressão muito violenta,
aos partidos de esquerda, então, todos na clandestinidade, como era o Partido Comunista Brasileiro, o Partido Comunista do Brasil, né, e pequenos grupamentos que tinham sobrevivido, né, do desastre, do massacre brutal que a ditadura fez sobre a luta armada, né, da qual muitos jovens foram mortos e centenas, milhares foram torturados. Foi um período muito difícil, né? E eu fui percebendo, a AGV foi uma situação muito particular, acho que isso ajudou na minha formação. Eu já mencionei o colegial com as disciplinas de humanas, depois o cursinho junto. Mas a FGV, como todos devem saber, tem a FGV, a sede da FGV no Rio de Janeiro. E a Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo é uma das unidades, tá certo? Junto com o Rio, são os dois grandes centros da FGV. E na FGV de São Paulo, houve uma situação muito particular. Muitos jovens da USP, de Ciências Sociais, especialmente Sociologia Política, formaram-se na USP em 68, 69, numa época duríssima da ditadura militar, e foram fazer seus trabalhos de doutorado, né, na França, por exemplo, especialmente na França, alguns em outros países, mas a França. E quando voltavam para cá, 70, 71, 72, não tinha emprego, a ditadura estava pesada, para figuras como Fernando Henrique Cardoso, Ottaviani, Florestan, né, especialmente os dois últimos, eu tenho grande admiração. Fui amigo do Florestan Fernandes, fui amigo e colega aqui na Unicamp do Ottaviani, ambos foram mestres para mim, né? O que acontece? Esses jovens que foram estudar na França voltavam para o Brasil e não tinham emprego. E por uma situação muito particular, havia na FGV, naquele momento duro da ditadura militar, um núcleo mais progressista, o antigo MDB progressista, que depois tornou-se o PSDB, isso lá nos anos 70. Eu penso que isso é que explica que muitos desses jovens vieram trabalhar na FGV porque não conseguiu entrar na universidade pública pela repressão, entendeu? Não tinha espaço para um jovem que foi estudar na França, numa escola marxista, ou Universidade de Ciências Sociais, estudando temas críticos, chegar na USP não tinha nem concurso, nada disso, estava tudo muito fechado nas humanas. E a FGV montou um grupo pequeno, mas muito expressivo de professores. E foi isso que me ajudou. E, por exemplo, lá trabalhou uma figura muito importante da sociologia brasileira, Maurício Tattenberg, uma figura encantadora, um mestre da sociologia, é um dos grandes da sociologia brasileira. Ele às vezes não tem o reconhecimento que deveria ter, ele é um dos grandes, como Florestan, Ottaviani, que eu citei, não é? Talvez o Maurício seja nessa ideia. Era uma pessoa extremamente culta, extremamente erudita, extremamente aberta, lia várias línguas e de uma generosidade estonteante, assim como ele, jovens professores. Eu tive outros na FGV, dessa geração que estudou fora ou que não encontrava trabalho na universidade pública. Isso ajudou a que eu percebesse, Manuel, mais ou menos aí eu entrei em 72, eu fui aprovado em 72, comecei a fazer o curso em 73, 74, eu penso que foi em 74 que eu decidi, com mais 3 colegas da USP, vamos fazer o vestibular, da USP não, da FGV, vamos fazer o vestibular na USP. E eu fiz o vestibular de filosofia na USP. Eu falei, eu vou mudar para filosofia, eu não quero mais continuar na administração. E entrei na filosofia da USP. Só que aí aconteceu também uma coisa curiosa. Primeiro, o curso da GV era muito puxado, era matutino. Eu entrei no curso da USP de filosofia no noturno, né? Fiz a opção pelo noturno. Porque já então, isso é um dado muito importante na minha formação, quando eu entrei na FGV e comecei o curso em 1973, eu tinha que trabalhar. Meu pai não tinha recurso, minha mãe também não, e eu tinha que trabalhar. E eu lembro que pensei em algumas coisas, tal, mas por uma circunstância também que tem a ver com o que eu lhe disse anteriormente, eu fui fazer teste num desses cursinhos pré-vestibulares, e na época chamava de Madureza. Não sei se você lembra o que era isso. Você fazia ensinava um ano os alunos e eles podiam fazer obter o título do ginásio ou do científico
tá? Fazendo uma seleção, um exame como é hoje o EJA e educação de adultos e tal, de modo que pudesse fazer o ginásio, mesmo sem ter cursado os 4 anos do ginásio, por exemplo, né? E eu comecei a dar aula de história. E ao começar a dar aula de história, eu fui me reconhecer já em 73, com careca. Eu fui fazer uma prova no cursinho, fui aprovado. Não sei por quê, porque eu estudava história, mas não era historiador. Mas era um cursinho, era muito importante você ter didática nesse tipo de cursinho. Saber a disciplina e saber ensinar, né? Mas mais saber ensinar, propriamente. E eu comecei a dar aula. Foi por isso que eu fiz o vestibular na filosofia na USP. Eu cheguei a pensar história ou filosofia, aí decidi por filosofia. Mas desisti de fazer por 2 ou 3 motivos. Primeiro, quando eu comecei a assistir a aula nas barracões da USP, você entrava na sala de aula, 74, isso deve ter sido 74, primeiro semestre, e você não sabia quem era do DOI-CODE, quem era da polícia que estava na sala de aula para poder prender professores e alunos. Era um clima de terror. Eu lembro eu fiz um curso só da filosofia. Eu lembro os professores com muito medo, porque você dá uma aula de filosofia, sabendo que tem um representante da polícia política ali querendo te prender, é assustador. E segundo, eu precisava trabalhar, entendeu, Manuel? Eu era professora, dava aula tarde e noite. Estudava de manhã, porque a GV é muito dura, você tem que estudar para passar. E eu não ia conseguir fazer a USP, que também filosofia é um curso muito puxado. E eu não podia parar de trabalhar. Por sorte, eu decidi fazer a FGV e terminar a FGV. Uma ótima decisão. Porque quando eu terminei a FGV em 1975, eu já sabia que eu queria fazer mestrado e doutorado na área de ciências humanas. E tive, particularmente, um professor, ou 2 professores, ou até mais, 3, 4 professores, mas um deles me empenhou muito. Não sei se você lembra do Davi José, e fazia o Sítio do Pica-Pau Amarelo aqui no Brasil. O nome dele era José Lessa Mato Silva, mas o nome artístico dele era Davi José. Ele foi meu professor da ciência política. Ele me incentivou muito a ir para a Unicamp. Falou, você tem que ir para a Unicamp, que é o melhor curso de ciência política que tem hoje no Brasil, tá certo? Lá você tem todo o pessoal da França que está voltando. E foi assim que, em 1976, eu entrei para fazer o curso de ciência política na Unicamp. Eu já sabia que eu queria fazer sociologia e política. E entrei na ciência política porque eu queria estudar a classe trabalhadora brasileira. E eu decidi estudar o governo Vargas, a montagem do governo Vargas e a política varguista de controle da classe trabalhadora e o nascimento e expansão da classe trabalhadora brasileira naquele momento. Foi aí, então, em 76, que eu comecei a Unicamp. Aí eu percebi que eu tinha encontrado o lugar, o espaço e a área de trabalho que eu queria me dedicar. Aquela época, Manuel, a Unicamp foi fundada em 65, 66, estava começando, né? 8, 10 anos, mas ela nasceu como uma universidade avançada, no primeiro momento, especializada em curso de pós-graduação. E era um curso de pós-graduação excelente e, por uma também circunstância muito especial, menos, digamos assim, não tão intensamente sob o olhar repressivo que a USP sofria, entende? Porque o DOI-CODE, Oban, tudo aqui em São Paulo, né? Todos aqui em São Paulo, ou lá em São Paulo, que eu estou falando de Campinas, né? Estavam ali. A Unicamp estava nascendo, tá certo? E tinha um primeiro reitor muito hábil, que era um homem conservador, mas ele dizia, deixa que eu monto a Unicamp. Aqui tem uma frase que é muito atribuída a ele, penso que talvez seja verdade, deixa que dos meus comunistas eu cuide. Ele falava alguma coisa assim. E claro que ele era um homem de direita, um homem que tinha passado pela... né? Mas ele sabia que para ter um curso de ciências sociais era preciso abrir e trazer gente jovem de fora. Né? Foi assim que entre 76 e 80 eu fiz minha tese de mestrado, foi publicada posteriormente em livro, chama Classe Operária, Sindicatos e Partido no Brasil, da Revolução de 30, Aliança Nacional Libertadora. Eram os primeiros 5 anos do governo Getúlio Vargas. Quando eu terminei a minha tese de mestrado e a dissertação de mestrado em 1980, eu já sabia que eu queria continuar em ciências sociais. Só que a Unicamp ainda não tinha doutorado. Então, eu tive que tomar uma decisão.
né? Vou fazer o doutorado na USP. Não por opção, não porque eu preferisse a USP, é porque não tinha. O primeiro doutorado nasce na Unicamp em 1985 e chamava-se Doutorado de Ciências Sociais, que depois dividiu-se, né, em três: Sociologia, Ciência Política, Sociologia e Antropologia. Eu fui fazer, então, um doutorado na USP e foi também uma experiência muito gratificante, porque eu morava em São Paulo. Nesta época, Manuel, para terminar já essa primeira fase de transição, veja que interessante, eu terminei a Fundação Getúlio Vargas em 1976. Até então eu dava aula em cursinho colegial. Comecei com aqueles cursos de madureza, como eu te falei, depois comecei a dar aula em alguns colegiais. Em 1975 me formei e os meus professores que me incentivaram, né, a fazer sociologia me convidaram para me tornar professor horista, como chamava, né, não da carreira, professor horista na FGV. E eu me tornei professor de Sociologia e Política na FGV, junto, aliás, com um amigo muito querido, que até hoje é meu grande amigo, que também teve uma carreira parecida com a minha. Saiu da FGV juntos, saímos praticamente juntos, e ele tornou-se também sociólogo. Ele foi estudar na USP ou na Unicamp. Então, eu comecei a dar aula na FGV de Sociologia e de Política, onde fiquei de 1976, eu acho que foi até 1982, 83, ou seja, eu dei aula na FGV por muitos anos, né? Mais do que eu estudei 5 anos lá e fiquei uns 6 ou 7 anos ali, sempre como professor horista. E foi uma experiência espetacular para mim, porque tinha aquilo que eu tinha lhe falado anteriormente, por uma situação muito particular. Claro, o Brasil já era um pouquinho diferente, né? 76, 77, aos poucos, né, estávamos saindo daquela fase mais horrorosa da ditadura militar. Não sei se lembram-se o processo de abertura, o MDB ganhou força, os movimentos estudantis foram às ruas, em 1978 as greves metalúrgicas de São Bernardo, né, e movimento pela anistia, quer dizer, o Brasil estava mudando. Foi nesse momento que, em 1979, eu prestei um concurso para a Unesp e fui aprovado no Departamento de Economia da Unesp para dar cursos de História Social, na área de História Social. E aí é que eu fiquei um período na Unesp em tempo parcial e na FGV, né? Foi quando eu tive a chance de ter sido aprovado na Unesp, alguns anos depois, que entre as federais sabe bem como é, que é assim, eu tive a possibilidade de passar de tempo parcial para tempo integral. E aí eu tive que deixar a FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Com tristeza, mas foi muito importante para mim, porque eu já estava na Unesp, eu dava curso de História Social, que não era propriamente a minha área. Como eu gostava muito de história e estudava muito história, né, eu me dei muito bem lá, mas eu já tinha decidido em 80 fazer meu doutorado em Sociologia, na USP, como lhe falei. E na Sociologia da USP eu fiz um estudo sobre as greves do ABC Paulista, 1978, 79 e 80, exatamente no calor dela. As greves foram 78, 79 e 80, e eu comecei a fazer o meu doutorado em 1980 na USP, orientado pelo Paulo Silveira. Na USP, na Unicamp, eu fui orientado pelo professor Décio Sais. Lembro dos dois, né? Os dois estão vivos, lembro com muita felicidade de ambos, são amigos queridos até hoje, né? Eu já era um sociólogo, então a minha cabeça de administração tinha ficado no passado, se é que algum dia eu ative, né, a cabeça de administração, e a partir daí eu fui estudar, e dentro das ciências sociais, eu decidi me especializar nos estudos do trabalho. Para isso a FGV me ajudou. Por quê, Manuel? A FGV me deu o que é a sociedade do capital. E eu percebi que os meus anseios, as minhas vontades, as minhas concepções de vida não eram defender a sociedade do capital, mas entender os mecanismos da sua dominação. Foi isso, certamente, também que me ajudou a estudar a classe trabalhadora. Não sem dizer que também, e para encerrar, que já estou me alongando demais, não, sem dizer que, como professor de cursinho, eu passei a atuar no Sindicato dos Professores, em São Paulo. E como o sindicato era um sindicato pelego, como a gente dizia na época, né? Sindicato sob controle da ditadura, nós participamos de um movimento forte de oposição sindical em São Paulo. Isso me deu também experiência de ação prática, né? Quer dizer, da militância. E da militância sindical, eu fui também para a militância política, né? Eu tive sorte de não
de não ter, sei lá, 5 ou 6 anos antes, porque talvez pudesse ter tido um desfecho mais triste, como tantos jovens que nos anos 60 foram mortos pela ditadura. Não, eu já entrei num momento em que as lutas eram lutas pelo fim da ditadura, mas eram lutas mais massivas, mais amplas, né? E eu pude participar das assembleias, manifestações, passeatas, tudo isso que a geração minha, que tinha uma posição muito contrária à ditadura, pôde participar. Os anos 76, 77 até 80, aí vieram o movimento das diretas e tudo aquilo que já é mais recente um pouco. Professor, o senhor pode nos falar quais foram os livros que marcaram a sua carreira? Posso sim. Vou tentar aqui lembrar deles, né? Quando eu entrei na FGV, eu, naquele mesmo momento e mesmo no cursinho, eu já tinha, por exemplo, começado a ler historiadores como Caio Prado Júnior e Nelson Werneck Sodré, né? Então, formação histórica do Brasil, né? Ou formação do Brasil contemporâneo, livros clássicos, ou do Caio Prado Júnior, que depois, muitos anos depois, eu vim a conhecê-lo pessoalmente, e do Nelson Werneck Sodré, que era uma figura curiosa, era um general, historiador e marxista, né? Então, por exemplo, na história, eu desde logo, comecei a estudar esses historiadores, nessas duas linhagens, né? Lembro que marcou muito ainda quando eu estava começando dois livros do Josué de Castro, Geografia da Fome e Geopolítica da Fome. Josué de Castro era um homem também crítico, de esquerda, e tinha prestígio internacional e publicou 2 livros mostrando o problema da fome no Brasil, né? Eu lembro que esses livros me marcaram muito. Nesta época também, Manuel, eu lia muito literatura, como leio até hoje. E na juventude, digamos assim, eu penso que a formação literária me ajudou muito a ter mais sensibilidade, tá certo? Então, como é que é o nome do grande escritor? Me fugiu agora. A gente, quando chega no espaço da idade da razão, a memória fala, como é que chama o grande escritor baiano? Oh, meu Deus, já morto há muitos anos, vou lembrar já. Eu tive muita influência dele, né? Vou lembrar já o nome dele, me deu um apagão aqui. Eu lembro que li, por exemplo, Subterrâneos da Liberdade, Jorge Amado, né? Jorge Amado, eu tenho toda a obra do Jorge Amado aqui, Subterrâneos da Liberdade, aquele livro que ele escreveu sobre... Ele pegava um pouco a realidade baiana da exploração agrária, do cacau. Então, o Jorge Amado tinha uma literatura muito forte socialmente falando e politicamente falando. Jorge Amado, mas assim, também Machado de Assis, um autor que sempre li, Zé de Alencar. E, paralelamente a isto, para fechar esse bloco, Manuel, isto foi muito importante na minha formação, houve uma experiência na USP, em 1968, 67, 68, que a gente ouvia falar nos anos 70. Florestan Fernandes, Roberto Schwartz e outros jovens professores, ou ainda alguns estudantes se formando, criaram um grupo de estudos sobre o Capital, do Marx. Há livros que relatam isso, foram muitos os jovens que foram estudar, na ditadura militar, foram estudar o Capital, né? Essa obra que é magistral, eu costumo brincar, não, quem ignora a importância desta obra é porque não a conhece, não é preciso concordar, concordância é outra coisa, a amplitude, como Weber também é um autor monumental, Freud é um autor monumental, tá certo? Na física, na química, certamente na matemática há autores monumentais que é possível concordar ou não com eles, isso é outra coisa, a filiação é outra. E eu me lembro que em 73, junto com um amigo, não é, nós começamos, porque eu tinha cursos muito importantes sobre Weber,
A GV era uma escola onde a sociologia dominante ali era mais weberiana. Eu tive bons professores sobre Weber, até porque Weber dialoga muito com a administração, né? O Weber é o grande crítico da burocracia. O Weber não é um crítico do capital, ele é um crítico da burocracia, que é diferente. E, ao mesmo tempo em que eu tive aulas sobre Weber, sobre Maquiavel na FGV, sobre Rousseau, né, o livro do Rousseau, tá certo? Também é um livro muito importante, me marcou muito. Certamente eu estou esquecendo livros aqui, porque foram muitos que marcaram. Estou tentando os que a minha memória me permite lembrar aqui. Né? E é muito interessante essa tua entrevista, que nos faz voltar aí a... Estou falando de 50, 60 anos atrás, né? 1970, 50 anos atrás. Né? E Jean-Jacques Rousseau, A Origem das Desigualdades, né? Esse livro me marcou muito. Né? O homem nasce bom, mas quando eu começo a dizer esse é meu, esse pedaço é meu, aquele não tem, a coisa, o Rousseau diz, a sociedade o corrompe. Né? O homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe, se bem me lembro do Jean-Jacques Rousseau. Né? Mas o autor que, num dado momento, vai marcar a minha vida é o Marx. Porque eu montei com o meu amigo Armando Dessantes, eu há décadas não vejo, recentemente trocamos correspondência, porque houve uma festa de formatura do curso da qual eu me formei, né? Nós nos formamos, começamos em 76, nos formamos em 80, houve aniversário lá de não sei quantos anos da turma, mas eu não podia ir a esta festa, mas conversei com alguns colegas. E nós decidimos um dia, vamos começar um grupo de estudo sobre o capital, só que eu e ele, os dois. E era ótimo, porque a mãe dele era uma família italiana, e a mãe dele cozinhava magistralmente. O pai era um italiano muito bacana. Então nós combinamos, todo sábado pela manhã, eu ia na casa onde ele morava, com os pais. Eu já era casado, também casei muito cedo. Eu entrei na FGV em 72 e 74, com 21 anos, já estava casado. Então, todo sábado eu ia para a casa dele e nós estudávamos 5 daqui. Ó, começamos a estudar. Eu tinha essa edição aqui. Essa edição em espanhol, do Capital. Né? Essa foi a edição que eu comecei, porque na época eu não tinha ainda edição brasileira. Ela já existia, mas eu não tinha. Anos depois eu estudei, essa aqui, todinha anotada. Anos depois dá para perceber o estado assim do livro, né? Aqui, qualquer a página que se abre aqui está toda anotada. Foi quando eu comecei a estudar, nós começamos a estudar juntos, né? Ele e eu começamos a estudar. Opa, era massa aqui no livro. Começamos a estudar o volume 1 do Capital, né? Além dos outros textos, eu lia Freud, eu lia Georg Lukács, eu lia vários outros autores que especialmente na ciência política e na sociologia. Né? E quando eu fui para a USP, aí foi diferente, porque eu entrei aqui, né? Quando eu fui para a USP, quando eu vim para a Unicamp e depois para a USP, aí eu mergulhei inteiramente na sociologia. Eu não sei se você sabe, Manuel, a Unicamp tem um arquivo espetacular de história do movimento operário, história das lutas, não só no Brasil, como no mundo, e que tornou-se um arquivo de história das lutas sociais, da cultura, chama Arquivo Edgar Löwenroth. Edgar Löwenroth foi um autor, foi um imigrante que veio para o Brasil, e ele era anarquista. E ele constituiu um acervo primoroso, ele guardava todos os jornais que saíam no Brasil, além do que ele trouxe de fora. Né? E este arquivo, durante os anos 70, eu não lembro, foi 73, 74, eu já estava na Unicamp, não, 76, 77, eu já estava na Unicamp, acho que foi um pouquinho antes, ele estava indo para o exterior, os Estados Unidos estavam comprando esse arquivo, que era primoroso. Tem materiais, por exemplo, da Revolução Russa, da Revolução, da Guerra Civil na Espanha, tem coisas assim imensas, porque ele era o Edgar Löwenroth era um estudioso, além de militante, entende? E isso é uma preciosidade. Se você vier à Unicamp, você vai ter um arquivo que está entre os maiores do mundo hoje. E no nível, assim, do arquivo de Amsterdã, que é um magistral arquivo de história social, tá certo? Então, aqui você encontra coisas da história do movimento operário da Argentina, do Uruguai, da Rússia, da França e tal, mas basicamente do Brasil. Então, eu mergulhei nesse estudo, tanto é que o meu primeiro estudo foi bem histórico. O meu estudo sobre Getúlio Vargas, eu li
jornais dos anos 30. Um dos temas que quase me tirou do getulismo foi, ao estudar os jornais da época, eu me empolguei muito pela história do Virgulino Ferreira, o Lampião. E num dado momento eu falei, eu vou estudar, vou fazer uma tese sobre, vou fazer uma dissertação de mestrado sobre Lampião, porque é uma figura emblemática, né? Emblemática. Já tinha alguns estudos críticos mostrando, né, que ele era mais do que um cangaceiro malvado e perverso. Não. Tem coisas interessantes. O Lampião, por exemplo, foi convidado pelo Exército Brasileiro, não sei se você conhece essa história, para perseguir Luiz Carlos Prestes, que era o líder comunista da Coluna Prestes. E ele ia ganhar a medalha e ia ganhar armas. Ele ganhou a medalha, ganhou as armas, e aí quando ele foi se informar sobre quem era o Luiz Carlos Prestes, ele falou, mas o Luiz Carlos Prestes não está que nem eu. Ele também tem um grupo de soldados, ele está lutando por mais justiça. Eu não vou persegui-lo, não. Ficou com a medalha de Virgulino Ferreiro, né, a medalha do Exército, ficou com as coisas que ele ganhou, e ele nunca perseguiu e nunca foi atrás de Luiz Carlos Prestes. Essa história também me provocou muito, mas eu decidi estudar a história do movimento operário brasileiro. Isso, meu doutorado na USP foi em 80, eu tinha 3 temas que eu queria estudar no doutorado. Eu tive uma chance de estudar na Alemanha, uma possibilidade de tentar uma bolsa e ir para a Alemanha. Eu falei, se eu for para a Alemanha, eu vou estudar Marx, eu vou aprender alemão, eu vou estudar a obra do Marx com profundidade. Mas eu tinha outro tema que eu queria estudar muito, porque eu critico a noção, o conceito de populismo na história brasileira. Ele é muito equivocado, esse conceito, sabe? Tema para um outro debate. É um conceito consagrado, mas equivocado. Ele tem uma cara de ser um conceito progressista, mas não é. Tanto é que hoje, né, a mídia tomou conta desse conceito. Todos os candidatos são populistas desde que tentem fazer alguma coisa para a classe trabalhadora. Não importa se é de direita ou de esquerda. Então, populista de esquerda, de direita, tudo misturado, tudo populista. É um conceito, a origem desse conceito, na verdade, vem do Nailodnik, que eram os populistas russos, que era outra coisa, intelectuais que defendiam que o campesinato era a força revolucionária na Rússia. O populismo aqui, e eu queria fazer um estudo crítico sobre o populismo. Mas, ao mesmo tempo, Manuel, como jovem intelectual de esquerda que já era militante, professor, que atuava no sindicato, eu ia nas greves do ABC Paulista, nas assembleias e tal, porque ali estava o futuro do país, estava nascendo. Né? Um outro país, uma outra luta contra a ditadura estava nascendo. A luta contra a ditadura agora feita pela classe trabalhadora. E eu decidi estudar as greves operárias do ABC Paulista, publiquei o livro A Rebeldia do Trabalho, tá certo? E foi o livro que resultado da minha tese. A partir daí eu já tinha decidido que eu ia estudar o movimento operário, me tornei um sociólogo do trabalho. Meu mestrado foi sobre sociologia do trabalho. Eu publiquei o livro Adeus ao Trabalho, para minha felicidade, publicado já em 15, 16 países do mundo. Não, 15 não. No conjunto são 15, mas o Adeus ao Trabalho, que eu me lembro de cabeça aqui, Argentina, México, Colômbia, Venezuela, Itália, Portugal, Inglaterra, Holanda, Estados Unidos e Espanha. Então, de cabeça, assim, posso ter esquecido alguma coisa. Então, eu comecei a trabalhar. Essa foi minha tese de livre docência. Adeus ao Trabalho é uma crítica às teses eurocêntricas de que a classe trabalhadora estava acabando. Nos anos 70, 80, a classe trabalhadora está acabando e o trabalho não tem mais nenhuma importância. Era um grave equívoco. Como é que você vai estudar? E dizer que a classe trabalhadora está acabando olhando só para a Alemanha e não olhando a Ásia, a África e a América Latina. E mais do que isso, nem na Alemanha a classe trabalhadora estava acabando. Claro que você tinha um processo de redução do operariado industrial, mas estava nascendo um novo proletariado, que é o proletariado de serviço, este que hoje é o das plataformas, que se expande em todas as partes do mundo. E a partir daí eu mergulhei, foi muito importante para mim. Em 1989 eu fui pela primeira vez para a Itália, fazer quase que uma espécie de um pós-doutorado curto na Universidade de Bolonha,
junto numa coligação com a John Hopkins University, campus de Bolonha. E ali, para mim, foi um mundo que se abriu. Porque eu percebi, não dá mais para falar da classe trabalhadora no Brasil, no México, nos Estados Unidos, sem olhar para o mundo. Você tem que olhar o que está acontecendo no mundo. Naquele momento, estavam começando a surgir as teses sobre a globalização, a mundialização, ou seja, o capitalismo está mudando. A China estava começando a deixar a Revolução Chinesa, da qual ela teve um papel, foi forte, e vivendo essa transformação que tornou a China, alguns anos depois, estou falando aqui de 88, 89, a partir de 90, a China começa a se inserir no mundo do capital e hoje é a grande maquinofatura do mundo. Então, a partir daí, eu comecei a publicar, depois eu publiquei Os Sentidos do Trabalho, O Privilégio da Servidão, são muitos livros que eu publiquei, as pessoas me perguntam quantos livros são, não tenho a menor ideia, são muitos, eu organizei muitos livros também, criei um grupo de pesquisa muito grande aqui na Unicamp. Eu acho que entre mestres, doutores, pós-doutores e graduandos, por baixo os números não são muito meu forte, não, a memória, mas eu tenho aí, entre mestrado, doutorado, pós-doutorado e graduando, uns 120, 130 ou mais alunos. Só de pós-doutorado, eu nunca fiz a lista completa, só de pós-doutores, deve ter passado, atualmente aqui uns 12 ou 13, deve ter passado aqui por mim uns 30, 40, só pós-doutores. Doutores e mestres, perto de 100 nessa altura, e graduandos. Então, são muitos alunos que eu formei, isso me permitiu montar um grupo de pesquisa, que hoje é consolidado, dialogo muito. Da Itália, passei a dialogar muito na Inglaterra, fui convidado por um período para ficar na Universidade de Sussex, da Inglaterra, fiquei morando um ano lá, depois fui trabalhar na Universidade Ca' Foscari, na Itália, durante 12 anos eu dei aula na Universidade Ca' Foscari, eu ia uma vez por ano lá para dar uma aula num curso chamado Master sul Lavoro e Imigração, e também a Universidade de Coimbra, onde fui professor, me tornei professor, que eles chamam lá catedrático, e aqui na América Latina, muita atividade, especialmente na Argentina, para onde estou indo a semana que vem de novo. Faz algum tempo que eu não vou à Argentina. Muitas atividades na Argentina, no México, os países que eu visitei mais intensamente, Colômbia, né? Entre outros países, mas especialmente esses 3 países latino-americanos, muita atividade. Então, para nós aproveitarmos o tempo, eu vou começar com algumas perguntas, né, que são curiosidades minhas. Eu sou leigo na sua área, mas eu tenho curiosidades, né, como toda a população brasileira. A primeira questão, né, que pode parecer bem simples, mas que serve para a nossa atualidade, principalmente para os nossos jovens, é em relação à escravidão, principalmente no Brasil, mas eu queria que o senhor comentasse, né? Primeira coisa sobre como é que se dá a valoração, ou seja, como se coloca valor ao trabalho de um ser humano. Se a gente for tentar, eu estava, como lhe disse há pouco, antes de começarmos, escrevendo um pequeno texto para um livro que vai sair dos meus colegas e conhecidos aí de Belém, sobre o livro, acho que é dedicado à Amazônia, e me pediram que escrevesse um artigo mais geral sobre a crise, as dimensões da crise atual, né? E é impossível você falar da crise, parará, mas quando chegar no Brasil você tem que começar com a nossa gênese. Eu aprendi, Manuel, provavelmente você também, que o Brasil foi descoberto em 1500. Né? Mas o Brasil não foi descoberto em 1500, ele foi invadido em 1500. Aqui viviam milhares de indígenas. Os verdadeiros povos originários, os primeiros habitantes desta terra, não foram os portugueses, foram os indígenas, que foram inclusive dizimados, né? Muitos deles dizimados. O modo de vida indígena, o indígena não produzia mercadorias, não tinha dinheiro, ele produzia o suficiente para sobreviver, de modo que ele pudesse ter várias horas do dia para repouso, para o seu lazer, para a sua cultura, para o seu modo de vida, para a cosmologia indígena e tudo aquilo mais. Então, veja, este modo de vida indígena foi dizimado, né? A sorte dos indígenas é que, além de resistir, eles conseguiram embrenhar nas florestas, onde os caçadores, predadores portugueses ou seus mandatários não conseguiam chegar.
as tropas de caça e apresamento indígena, né, não conseguiu, e por isso há hoje um modo de vida indígena sendo recuperado na sua riqueza. Né? Qual era o trabalho indígena? Eu estou publicando agora um livro, vai ser publicado agora em outubro, chama-se assim, A Trilogia do Trabalho. Uberização, intermitência e desantropomorfização na era da inteligência artificial, a expressão é minha, degenerativa. Os seus defensores chamam de inteligência artificial generativa. Para um sociólogo crítico, é uma inteligência artificial degenerativa, mas não é isso que eu quero tratar. O primeiro capítulo deste livro, eu trato um único momento da história brasileira em que nós tivemos um trabalho dotado de profundo sentido, foi nas comunidades indígenas. Eles produziam o necessário para sobreviver e para viver. O ouro não era para enriquecer, era para se embelezar. As pinturas não eram para vender para o mercado europeu, para vender tintas e enriquecer fábricas têxteis nascentes, né? Não, as tintas eram também para seu embelezamento. A natureza era preservada. Você só extraía da natureza aquilo que era possível e necessário para a sua alimentação sem destruí-la. Então, o único período que nós tivemos no Brasil, Manuel, onde o trabalho é dotado de verdadeiro sentido, é este, é o indígena. Eu parto da concepção de que o trabalho é uma atividade vital. O que é atividade vital? A expressão não é minha, é do Marx, é uma atividade que traz vida. O trabalho assalariado tornou o capital, cuja introdução e generalização se deu sobre o capitalismo, nos faz com que todos nós trabalhemos assalariadamente para o enriquecimento de alguns milhares que dominam o mundo hoje. São alguns milhares. Alguns milhares de grandes trilionários, não bilionários, trilionários do mundo hoje, ganham o que mais ou menos a mesma coisa que 46% da população mais pobre trabalha. Quer dizer, há algo de estranho no reino da Dinamarca, né? Para lembrar o Shakespeare, que os grandes coisas que a gente leu também. Há algo de estranho no reino da Dinamarca. E por que esse trabalho indígena foi depauperado? Porque o Brasil montou aqui um sistema colonial. O Caio Prado, lembra que eu comecei citando o Caio Prado Júnior, que é muito rico, né? O Caio Prado Júnior, na sua historiografia, é magistral, é um grande historiador brasileiro, no meu entendimento. Né? Ao mesmo tempo em que Casagrande e Senzala, né, do Gilberto Freire, fala da integração entre Brasil e negro, de uma sociedade que vive bem, o Caio Prado e tantos outros que aprofundaram, inclusive, diziam que o sentido da colonização era enriquecer a burguesia mercantil nascente na Europa. Espanhola, portuguesa, holandesa, inglesa, etc. Então, o sentido, toda a produção montada aqui do Brasil era para enriquecimento europeu. Não é por acaso que, como os portugueses, Manuel, não conseguiram aprisionar os indígenas e obrigá-los a trabalhar quando a condição de servir o escravo, os espanhóis já fizeram isso na América Latina. A América Latina hispânica, a presença negra é muito menor, tá certo? Especialmente da América Latina, América do Sul. Deixemos de lado a América Central, que é diferente, e a América do Norte, que também é diferente, podemos falar depois. Então, o que acontece? Na América Argentina, Chile, Bolívia, Equador, Peru, a simbiose burguesia mercantil espanhola e clero, eles conseguiram escravizar explorar as populações indígenas. No caso brasileiro, por aquilo que eu já mencionei rapidamente, os indígenas conseguiram resistir e tinham para onde ir, tá certo? Para as florestas, praticamente impenetrável para os europeus. E então foi introjetado aqui entre 4 e 5 milhões de escravos, escravas negras. Foi um vilipêndio brutal. Veja, o capitalismo ele é tão desmedido, Manuel, que se vender gente, der dinheiro, vamos vender gente. Porque, veja, por que negros e negras eram trazidos aqui?
para produzir açúcar. Sim, essa é a segunda atividade deles. A primeira era, você tira a população afrodescendente da África e vende aqui, você já está ganhando dinheiro vendendo, como se fossem animais. Aliás, era assim, né? Mostra a sua dentição, mostra seu corpo, e a partir daí estabelece o preço que o fazendeiro ia pagar pelo escravo. Isto marcou a nossa sociedade. E o trabalho de uma atividade vital, como faziam os indígenas, numa sociedade comunal, tornou-se a ser uma atividade pautada pelo vilipêndio, a escravização. A escravidão é a forma mais brutal, né? Porque você é, digamos assim, subsumido, controlado dia e noite por um senhor que se julga seu dono. Todos nós já falamos alguma vez que nas nossas casas tem criado mudo, né? A gente não sabia o que era a origem da palavra criado mudo quando a gente estudou no ginásio, no colégio. É um negro, uma negra que ficava ali a postos a noite inteira para servir o seu senhor. Aliás, servir em todos os sentidos. Né? Isso mostra. Então, o que aconteceu? O valor do trabalho no Brasil foi se metamorfoseando de um valor, trabalho como atividade vital dos indígenas, tornou-se o trabalho mais degradado. Né? Não existe forma mais degradada do que o trabalho escravo, porque você não é dono do seu corpo e da sua produção e da sua vida. Entende? E pode ser executado, morto, torturado, vilipendiado por qualquer... Há uma filmografia maravilhosa, brasileira, norte-americana, tá? Cubana, né? Para pegar só o caso latino-americano, né? Do vilipêndio que era o trabalho escravizado. E a partir daí, Manuel, isso marcou a sociedade brasileira. Eu vou dar um exemplo atual. Por que o empresariado brasileiro hoje, né? Confederação Nacional de Indústria, setores ligados a bares, restaurantes, não quer reduzir a jornada de trabalho de 6 por 1? Porque é uma mentalidade ainda que tem origem na escravidão. Entende? Jornada de 6 por 1 é trabalhar 8 horas por dia, 6 dias da semana. Você chega o domingo para descansar, você está exaurido. A única coisa que você não faz é descansar. Você tem que cuidar da casa, a mãe, o pai, sair um pouco com as crianças, não consegue sair. Entende? Por que você tem que... Veja, por que eu citei o trabalho indígena? Os indígenas não trabalhavam 40, 50... Qual é o tempo de trabalho médio de um entregador hoje, de um motorista de grandes plataformas? 8, 10, 12, 14, 16 horas. Se eu considerar o tempo que ele fica logado, é diferente. A plataforma diz, ele pegou o produto agora e está entregando agora. Trabalhou então 40 minutos. Só que ele está 1 hora esperando aqui para ser chamado. Porque se ele não estiver esperando aqui, estiver na casa dele, quando ele for chamado, ele não chega aqui. Então, esse tempo que eu estou esperando aqui, eu estou logado. Não conta. Se eu for contar, então, a jornada é imensa. Então, veja, o trabalho se tornou... Eu uso nesse meu livro, tem um capítulo que chama assim, a tríade do trabalho. Valor, trabalho é atividade vital. Nós produzimos para a sobrevivência humana. Desvalor, trabalho se tornou assalariado, trabalha, vive, não trabalha, não vive. E trabalhar para quê? Não é para você. Não é trabalhar para você como, por exemplo, você pode dizer assim, na sociedade medieval, que era horrorosa. Era horrorosa. Mas os servos de gleba tinham pelo menos 1, 2 dias da semana que eles trabalhavam num pedaço de terra para sua sobrevivência. Nem isso o trabalhador brasileiro assalariado tem. Tá certo? Se não, especialmente quando se trabalha na indústria, vamos deixar de lado aqui o trabalho rural, que esse tem coágulos ainda tem uma massa grande de camponeses, pequenos proprietários que produzem, né? Mas, fundamentalmente, o trabalho assalariado é quanto mais tempo você trabalha, né, mais você enriquece o dono dos meios de produção e mais você vai ter para poder comer melhor. Então, é um absurdo. É uma sociedade do trabalho exaustivo. Por isso, o meu livro mais recente, antes desse, o livro autoral, porque eu tenho muitos livros que eu organizo coletivamente, né? Chama-se O Privilégio da Servidão. O Novo Proletariado de Serviço da Era Digital. Acho que eu tenho esse livro aqui. Esse aqui. Né? A capa, acho que dá, não sei se dá para entender a capa. Né?
né? É um privilégio, eu estou conectado aqui, tá certo? É isso aqui que me comanda. É uma espécie de, como eu digo aqui, é uma espécie de escravidão digital. O trabalho que mais se expande no mundo, Manuel, é o trabalho em plataforma. O que tem em comum em todos os trabalhos em plataforma, em praticamente todo mundo? Nenhum direito. Morreu no trabalho? Que pena. Adoeceu? Vai se cuidar e volta. Descanso? Trabalha. Eu uma vez entrevistei um motorista que disse, eu perguntei quantas horas do dia, que dia que você trabalhou mais horas? Ele falou para mim, 20 horas eu tive que trabalhar um dia, porque eu tinha que levar não sei quanto de dinheiro líquido para casa para comprar remédio, isso e aquilo, eu tinha que trabalhar 20 horas, 20 horas. Aí eu falei, e o que você fez no dia seguinte? Bom, em vez de dormir 6 horas, eu dormi 2 horas e voltei a trabalhar. Pode isso no século XXI, com tecnologia avançada, com inteligência artificial. Nós podíamos trabalhar 2, 3 horas por dia, 3 dias por semana. Só que tem um problema, tem que convencer o capitalismo, tem que convencer o Elon Musk de que a humanidade vale mais do que a riqueza trilhardária. Tem que convencer o Jeff Bezos de que a humanidade vale mais do que há uma massa de grandes burgueses hoje que dominam o mundo, que é completamente, quer dizer, dinheiro, 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 poder, 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 poder. E não é só mais na Terra, Manuel. A acumulação hoje é sideral, entende? Está lá nas nuvens, entende? Então, o que aconteceu com... Nós temos que reinventar uma sociedade onde o trabalho volte a ser um valor e não um desvalor para gerar mais valor. Eu trabalho com esta tríade dialética. Valor, que se torna um desvalor, algo sem valor, para criar mais valor, que enriquece o proprietário e faz fenecer, empobrecer, sofrer o trabalhador e a trabalhadora. Então está complicado o mundo. E o pior é que, como o capitalismo tem uma impulsão à tecnologia imensa, e é controlado pelo capital financeiro hoje, que é o mais destrutivo de todos os capitais, tá certo? A tese dominante é a seguinte: quer trabalhar, não tem que ter direito. Se não houver luta, Manuel, muita luta da classe trabalhadora, inclusive nossa, faz sentido para os bancos, grandes bancos que dominam o mundo, os grandes grupos que dominam o mundo, manter uma universidade pública com professores e professoras efetivas, pensando a ciência? Não faz. Não faz. Não faz. Faz-se com a ciência para o enriquecimento deles. Mas o enriquecimento deles tem como contrapartida o sofrimento, a miséria da população trabalhadora. E ela é desigual ainda. A classe trabalhadora padece e padecem mais os negros e as negras, os indígenas, os imigrantes. Entende? Esses 12 anos que eu dei aula, olha que contradição genial. Eu dava aula na Universidade de Ca' Foscari, em Veneza, uma das cidades mais lindas do mundo. E eu dava aula num programa, numa grande universidade, a Ca' Foscari, chamado Master sul Lavoro e Immigrazione, mestrado sobre trabalho e imigração. Eu dava aula para imigrantes que iam para a Itália, de todos os países do mundo, para tentar sobreviver na Europa. Desde aquele qualificado até aquele com menos qualificação. Claro, os mais pobres não entravam nesse curso, embora ele era um curso pago, mas havia bolsas para aqueles mais pobres. Mas era um curso para quem tentava assim, como é que eu melhoro a minha vida para melhorar o meu trabalho como imigrante? Porque o trabalho do imigrante é muito violento. Eu vi uma cena uma vez em Veneza que me assustou muito. Né? Era uma cidade que eu ia pelo menos uma vez por ano, eu fui durante 12 anos, pelo menos uma vez. Porque eu dava um curso que no início abria o curso. Foi uma felicidade quando eu recebi esse convite. Era um curso só dado por professores internacionais da França, da Inglaterra, de outros países, tá certo? E eu era o único latino-americano e brasileiro. E os primeiros cursos, eu fui convidado para dar a primeira aula, o que é o trabalho, que é o tema do meu livro Adeus ao Trabalho, e especialmente do livro Os Sentidos do Trabalho, que é esse aqui, né? Inclusive saiu uma edição especial de 25 anos dele o ano passado, né?
uma edição especial, porque esse também foi publicado em vários países do mundo, aí perto de uns 8, 10 países também. Né? E lá eu digo, qual é o sentido do trabalho? São os sentidos. O trabalho é para, digamos assim, bem-estar coletivo ou é para riqueza de poucos? That is the question, diriam os ingleses. Essa é a questão. É para quê? Os indígenas produziam para poucos ou para o benefício coletivo? O quilombo dos Palmares, negros e negras que fugiram, saíram da condição brutal da escravidão, e sofriam torturas de todo tipo, e criaram o quilombo. Eles produziam para a felicidade e para atendimento das necessidades coletivas. Foram muitas, olha o que o exército brasileiro fez, o exército imperial brasileiro fez. Muitas incursões militares até acabar com o quilombo dos Palmares. É brutal. Uma sociedade como essa, meu caro amigo, entendeu? Eu vou dar um exemplo meio grotesco, assim, aparentemente. Eu viajo toda semana, porque minha companheira mora em São Paulo, eu moro em Campinas, então eu vou para lá. Quando você pega aqui a Estrada Bandeirantes, uma hora eu vou escrever um artigo, a luta de classes da estrada, entende? Porsche, não sei o que, eles entram a 300 por hora, entende? Sabe aquela... E não quer saber se você está na frente. Então você tem aqueles carros que devem custar aí 1 milhão, 2 milhões, que a estrada é deles. Então é 200, 300 por hora, vão correndo para cá, aquela coisa completamente anticidadão, anti-humanidade, porque tudo bem que o cara, assim, quem gosta de correr tem que se especializar e vai disputar campeonato de automobilístico mundial, mas não é na estrada, tá? Porque se um carro desse a 300 por hora pega uma pessoa, uma moto ou um outro que está guiando normalmente, que ele morra, é parte do risco que ele está correndo, mas frequentemente os carros deles são mais bem equipados e morrem os que eles atropelam, é completamente maluco. Aí você vai para a segunda linhagem, os carros mais, aqueles que andam no normal, se o limite é 120, estou ali a 80, 90, 100, 110, no máximo 120 e tal, e tem aqueles carros bem empobrecidos que andam devagarzinho. Então, a luta de classes para ele até nas estradas, entende? Entendeu? Então, o que eu estou citando isso? Isso é uma aberração de uma sociedade. É preciso ser assim. É assim porque beneficia quem tem essa... Há década atrás a gente falava em milionários, né? Há algumas outras décadas mais recentes, bilionários. Ô, Manuel, nós estamos hoje numa sociedade em que nós estamos falando nos trilionários. Você das exatas, talvez você saiba... Eu não tenho ideia. Com 1 trilhão, o que você compra? O Brasil? Não sei. O estado do Pará inteiro? Não sei. Eu não sei. 1 trilhão? Porque tudo, né, a coisa mais horrorosamente genial do capitalismo, horripilantemente genial, de propósito contraditório, é que tudo é capaz de ser medido em dinheiro. Tudo é medido em dinheiro. Essa garrafa aqui é medida em dinheiro. Tá certo? Esse celular aqui é medido em dinheiro. Então, tudo é medido em dinheiro. Então, tem que... E para um sociólogo, é preciso, né, reinventar um outro modo de vida. Não é possível você ter mais de 8 bilhões no mundo, dos quais quase 2 bilhões vivem na situação famélica ou na informalidade aberta, entende? Sem nenhum direito, perambulando atrás de comida. Eu fui para a Índia, meu caro. Eu pensei que eu morasse num país com alto nível de pobreza. Quando eu cheguei na Índia, eu vou brincar com as palavras, né? Mas a sensação que eu tive é que o Brasil, às vezes, parece até a Suíça, porque na Índia eu vi um nível de miséria estonteante. Você atravessa a rua e vai para o bairro. A grande burguesia indiana é nababesca, entende? São quase castelos medievais numa época da arquitetura pós-moderna, entende? Tá tudo estranho neste reino, entende? Está tudo um pouco estranho nesse reino. Não sei se ajudou a entender. Então, temos que resgatar o sentido de um trabalho cujo, digamos, preceito fundamental dele é ser uma atividade capaz de produzir bens socialmente úteis para a humanidade. É útil produzir uma bomba?
Para quem? A bomba não tem o objetivo de destruir, de matar? Tem. Então ela não é socialmente útil, ela é destrutiva. É certo queimar a Amazônia, fazer extração mineral, poluir, matar as comunidades indígenas? Né? É certo energia fóssil aquecendo? Né? E agora as terras raras, meu caro? Como é que vai fazer? Vamos acabar com as montanhas? Em Minas Gerais a população já está desesperada. Tem algumas áreas ali que são riquíssimas de metais, dos chamados metais raros, né? O que você vai fazer? Você vai acabar com as montanhas em Minas para poder extrair os minérios? É isso que nós queremos? E quem vai ganhar com esses minérios? Os Elon Musk da vida? Entende? Está tudo um pouco estranho, né? Sim. Então, eu também queria saber do senhor. Acredito que a escravidão no Brasil, né, ela tenha terminado por uma situação econômica que era mais vantajoso dizer que teria um empregado assalariado do que manter o escravo, e não por uma imposição inglesa ou por qualquer outro motivo. Agora, na modernidade, né, que se chama essa escravidão, na modernidade, a escravidão moderna, como o senhor falou, que coloca ainda, né, trabalhadores com 12, 14, 18 horas de trabalho diários, né, sem descanso adequado. E o senhor acha que a tecnologia e essas ultra tecnologias como IAs e robótica, elas deveriam, né, eh, trazer, né, um alívio de carga de trabalho para essa escravidão moderna? Veja bem, Manuel, muito importante nessa sua questão. A escravidão no Brasil, ela, ela se encerrou, a escravidão legalizada e aceita, imposta, por uma confluência de valores no meu entendimento, tá certo? Primeiro, o capitalismo depende de um elemento fundamental, que é o consumo. Se a classe trabalhadora não recebe, ela não pode consumir. Se ela não pode consumir, eu não posso vender água, não posso vender celular, não posso vender carro, não posso vender roupa, não posso vender arroz, nem feijão. Então, a primeira coisa é cumprir daquela etapa de acumulação primitiva do capital, que é o saque da colônia em benefício da metrópole. Nasceram aqui os primeiros núcleos de comércio, depois indústria. Você veja, a própria produção cafeeira gerou a necessidade de ter uma indústria. Você tinha que ter uma indústria de têxtil para ensacar o café. Não podia ficar, né, exportando os tecidos da Europa. Então, nasceu uma indústria em São Paulo muito ligada ao excedente da economia cafeeira. Então, esse foi um dos motivos. O salto de uma economia de exploração de base colonial para uma economia de exploração de base capitalista. A Inglaterra também ajudou nesse processo, porque a Inglaterra queria ter o mercado brasileiro. Então, se ela quer vender tecidos aqui, o escravo tem que comprar tecido. Se ela quer vender, sei lá, produtos industrializados aqui também. Mas a classe dominante brasileira é tão arraigada na escravização que, olha um traço. Por que quando a escravização foi eliminada, o trabalho escravo foi formalmente abolido, em 1988, na chamada Lei Áurea, por que uma parte do empresariado brasileiro, agrícola e empresariado industrial nascente, abriu as portas para o imigrante italiano, alemão, ao invés de incluir o trabalhador de negros e negras? Né? Então, nós trouxemos a imigração italiana, a imigração alemã, a imigração espanhola. Isso mostrou o limite que nós temos aqui. Tá certo? Quer dizer, nós temos um limite. Agora, há um terceiro elemento muito importante também, Manuel, para entender o fim da escravidão: as lutas dos escravos. Né? As lutas foram decisivas porque só houve abolição da escravidão porque os trabalhadores lutavam. Lembra que quando houve a Guerra do Paraguai, muitos homens negros foram requisitados, obrigados a lutar como soldados. Quando eles voltaram da Guerra do Paraguai,
tá certo? Que foi uma invasão brasileira no Paraguai. O Brasil agiu como um minúsculo país imperialista, ainda que um país continental, né? Horrorosamente participando do Brasil, precisaram o Brasil, Argentina e Uruguai para massacrar um pequeno país, né? Isso é uma parte da história que nós temos que recuperar com bastante cuidado, porque é horripilante a participação brasileira. Mas os negros que lá lutaram voltaram e disseram: bom, vai ser mais escravo. Então é importante entender isso, e consequentemente pulando para o mundo atual, né? Claro que a tecnologia, isso acho que é muito importante debater com os pesquisadores das exatas. A tecnologia, ela nasce com a sociedade. O primeiro homem, a primeira mulher, o primeiro universo microcósmico familiar, lá no início da humanidade. Imagina, Manuel, quando se pegou uma pedra lascada e se fez a pedra polida, isso permitiu fazer, tá certo? Um instrumental para eu trabalhar, para eu cozinhar, para eu poder caçar animais. Foi um invento monumental. A humanidade foi criando ao longo dos séculos e dos milênios, né, o seu modo tecnológico de viver. O problema que nós estamos vivendo hoje, Manuel, é que a tecnologia do nosso tempo ela é plasmada por uma era de crise muito destrutiva do sistema do capital. Então, a tecnologia é para acumular. Você viu fotografias, né, certamente já viu, de trabalhadores na Índia, ou das Filipinas, ou nos países asiáticos, que hoje trabalham em frente a uma máquina, um torno, trabalhadores operários. Eu já fui visitar a Índia, percebi, fui em alguns locais onde era visível a presença de trabalhando com câmeras aqui. Porque as câmeras já estão filmando o trabalho manual de um operário para que ela possa fazer, o robô possa fazer o trabalho dele. Alguém pode acreditar, Manuel, que Elon Musk, Jeff Bezos e todo esse conjunto de indivíduos que só pensam no seu enriquecimento ilimitado esteja querendo criar tecnologia para reduzir a jornada de trabalho? Alguma fábrica no mundo introduziu tecnologia, reduziu a jornada de 8 horas para 3 horas e quadruplicou o salário no mundo? Eu não conheço nenhum. Por óbvio. Porque se eu reduzo o trabalho vivo, amplio o trabalho morto, mais maquinaria, agora informacional, digital, tá certo? Eu vou ter mais acumulação. Eu mantenho um número mínimo. Qual é a tragédia do capital, Manuel? A tragédia do capital é que se ele eliminar todo o trabalho vivo, vamos pensar vamos fazer uma abstração. Nós somos, às vezes, temos que fazer algumas abstrações, né, nas nossas estudos científicos. Se o capital eliminar todo o trabalho vivo, o capital se mostra um parasita, ele não faz nada sozinho. Se eu parar de falar aqui, Manuel, se você parar de falar aí, se o colega Tarcísio aí que está nos dando assessoria parar, daqui a pouco isso aqui vai estar em stand-by e acabou. Por que na pandemia, professor, mas não é bem assim? É assim, sim. Por que na pandemia os empresários do mundo inteiro relutaram em fazer lockdown? E os governos fascistoides, esses são contra o lockdown sempre. Mas por que os empresários no mundo inteiro evitavam fazer lockdown? Porque se a classe trabalhadora não trabalha, não cria riqueza em nenhuma parte do mundo. Não há nenhum lugar do mundo que só a tecnologia vai fazer tudo sozinha. A inteligência artificial, Manuel, ela, ao mesmo tempo que ela elimina várias profissões que não fazem mais sentido, tá certo? Que foram substituídas nas engenharias, programadores, tudo isso está sendo substituído. Por outro lado, ela cria uma massa imensa de microtrabalho, microwork, que se esparrama para o mundo inteiro, sem nenhum direito, trabalhando 8, 10, 12, 14, 16 horas por dia, no mundo inteiro, recebendo, às vezes, centavos de dólar por hora, para municiar a inteligência artificial de informação que ela precisa ter. A inteligência artificial não é nem muito inteligente nem artificial. Ela é muito humana porque ela está levando, né, as informações que a gente tem. Mas, ao mesmo tempo, tá certo?
ela carece de uma massa de trabalho para dar informação. Você tem que marcar a etiqueta lá, o que é. Se eu tiro uma fotografia aqui tua agora, Manuel, e jogo na inteligência artificial, eu digo, por que o Manuel está com essa expressão facial? Ela não vai saber responder. Alguém vai ter que dizer, olha, o Manuel estava entrevistando o Ricardo e então estavam falando sobre a questão da inteligência. Aí fica mais claro. Então, qual é o problema? Tá certo? Nós temos que, aquilo que você falou, não seria o normal não seria para trazer o alívio? Seria. E por que não é? E por que na antiguidade trazia alívio? Em grande medida. E por que hoje não traz mais? Porque o único alívio que o capital quer hoje é o alívio que faz lhe gerar mais dinheiro, mais riqueza. Esta é a questão crucial. Há um sistema, há um modo metabólico, né? Há um sistema de metabolismo social do capital que dinheiro e riqueza tem que gerar mais dinheiro e mais riqueza. Então, a prioridade, por isso que eu chamei de inteligência artificial degenerativa. Sabe o que eu estava lendo recentemente, quando eu estava finalizando esse livro? Mas está só numa... Eu tenho, óbvio que eu sei, mas não vai ser muito importante na saúde, por exemplo, a inteligência artificial? Sim, se ela for voltada. Se a inteligência artificial fosse voltada para o benefício da humanidade, ela seria tão importante. Esse computador não é importante, Manuel? Há 40 anos atrás a gente conseguiria fazer essa entrevista visual? Não. Então nós estamos reconhecendo a tecnologia. Qual é o problema? A inteligência artificial, ela tem os seus polos... Veja, não foi por acaso que o Trump, recém-eleito, não vou qualificá-lo porque ele é inqualificável, tá certo? Ele nomeou uma comissão para cuidar da inteligência artificial. Todos aqueles grandes donos das grandes organismos, corporações de inteligência artificial estavam lá. Elon Musk comandando. Isso é para a humanidade ou é para o enriquecimento deles? Último exemplo que acho que vale a pena, que eu ia dizer que eu estava contando agora há pouco. Você sabe que hoje livros raros, preciosidades da cultura humana, preciosidades medievais, antigas, estão sendo comprados, tá certo? Pelas corporações de inteligência artificial, estão sendo inteirinho escaneados e estão sendo guilhotinados. Desaparecer é um crime contra a humanidade. Não, professor, mas puxa vida, vai estar tudo inteligência artificial. Pelo amor de Deus. Primeiro que quem acha que... Você lembra que tinha um tempo que diziam que a gente entrava no e-mail gratuito? A gente entrava no e-mail gratuito. Depois de alguns anos, o e-mail diz, ou você paga ou você vai ser bloqueado, entende? A inteligência artificial tem fins lucrativos. A lógica, Manuel, isso é muito importante. Talvez seja mais difícil, às vezes, para um físico, para um químico, entender. Quando você diz que a hegemonia do mundo hoje é controlada por grandes grupos financeiros poderosíssimos que controlam o petróleo no mundo, é porque dinheiro tem que gerar mais dinheiro. Nem bem começa a respirar, tem que monetizar. Tudo tem que gerar dinheiro. E a inteligência artificial, ela entra nessa caixa. Tá? 90 e tantos por cento dela é para menos trabalho vivo, mais trabalho morto, mais lucro, menos greve. Porque se não tem trabalho vivo, não tem greve. Não tem trabalhador reclamando, não tem luta. E uma parte minoritária, eu reconheço os órgãos públicos, as pesquisas públicas. Claro que tem estudos de inteligência artificial. Na medicina, os seus avanços podem ser monumentais. Já é possível, é aceitável que a gente tenha filmes feitos por inteligência artificial, que os atores, atrizes, roteiristas não trabalhem mais. Não foi por acaso, que há 2, 3 anos atrás, uma greve de 6 meses nos Estados Unidos, da Califórnia, roteiristas, tá certo? Atores e atrizes fizeram greve porque é possível fazer um filme sem roteirista, sem ator, sem atriz, sem nada. E daí? É certo isso? De repente, se decidir, não vão pagar nada para eles também, como não pagamos o motorista, como não pagamos o entregador, como não pagamos no trabalho do
quer, como não pagamos para o engenheiro que faz consultoria, que presta trabalhos para o crowdsourcing, como não pagamos para aqueles que trabalham na Amazon no Mechanical Turk, porque é a ideia mistificadora e falta de que eu sou autônomo, eu não sou autônomo. Autônomo é outra coisa. Todo mundo sabe o que é ser trabalhador autônomo. Se eu chamo aqui um eletricista para arrumar meu telhado, ele chega aqui e fala, olha, eu vou cobrar 15 mil, o teu telhado precisa fazer isso, 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 eu vou começar daqui a 15 dias ou 10 dias, não posso começar antes que eu estou terminando o outro, e eu preciso que quando eu comece você me pague metade para eu comprar o material e tal. Isso é ser autônomo. Não tem nada a ver com o motorista de Uber ou com o entregador que não determina o preço, não é ele que diz, não é ele que aceita a corrida, ele aceita a corrida, mas se a empresa bloquear, ele não pode ser mais nem chamado. Ele não define o preço, não é ele que define o tempo que ele vai levar. Percebe? Não tem autonomia, é um engodo. Então, é muito importante que a equação da inteligência artificial, assim como toda tecnologia, que é um construto, a tecnologia é uma criação da humanidade, não possa ser estrita e especificamente voltada só para a acumulação capitalista, porque aí ela se torna degenerativa. Por isso a provocação do meu livro, que vai sair em outubro desse ano. Não queremos uma inteligência artificial degenerativa, nós queremos outra coisa. Tecnologia para a humanidade, e não tecnologia para enriquecer grandes grupos trilionários. Não falo mais de bilionários, já são trilionários. Eu estava comentando com os meus alunos que outro dia recomendei um documentário na Netflix interessante sobre a inteligência artificial. E lá é mais relacionado à utilização em armamentos, mas eles mostram lá na parte da engenharia química que hoje em dia os fármacos são produzidos em assim antigamente, né, um composto químico era bem difícil de se fazer, mas hoje em dia existem as simulações computacionais. Então, é possível primeiro fazer uma simulação e verificar se esse composto químico é estável, o que que ele pode fazer. Então, com a inteligência artificial, eles mostram lá, um dos autores, logo no início, ele utilizou a inteligência artificial e criou em torno de 40 mil compostos químicos novos. Mas ele estava interessado em compostos químicos, em fármacos que são úteis, né, para a saúde humana. Mas ele viu que dentre os compostos que a inteligência artificial criou, e ele teve que parar a criação dos compostos, porque ele foi vendo a utilidade, eram todos nocivos, né? A grande maioria, todos nocivos e possíveis de serem usados em armas químicas. Então, ele teve que parar a simulação e escreveu, decidiu com um colega dele, escrever um artigo famoso que fala sobre isso, né? Que é o uso da inteligência artificial, ela também pode ser grandemente nociva ao ser humano. Então, Exatamente nesse, eu não conhecia esse exemplo, é espetacular. Não há guerra hoje em curso, em curso que não esteja usando a inteligência artificial e a maior parte dessas greves são genocidas, que fique bem claro. Quando você elimina populações de crianças, mulheres indiscriminadamente, é genocídio, tá certo? Como foi genocídio brutal o dos judeus na era do nazismo alemão. Também foi genocídio brutal. Né? Então, o que nós temos que fazer? Não é possível, por isso que eu chamo de essa criação é minha, tá certo? Degenerativa. Não dá, essa é inaceitável. Como é que pode, então? E ainda bem que este pesquisador se deu conta e travou, mas outro vai fazer, né? Já está fazendo, provavelmente, aquela que vai servir para a arma química, para a letalidade ser mais. Quer dizer, nós temos que. Manuel, nós temos que reinventar um outro novo modo de vida. Alguém fala, professor, mas isso é impossível, por favor. Quem está falando isso não tem ideia do que é história. Eu, desde que me entendo por gente que estudo história, eu vou dar um exemplo só. O feudalismo. O feudalismo durou 10, 11, 12, 13 séculos. Ele começou no século IV, foi até o 14, 15. Tá? Você foi um pouquinho antes, com as cruzadas, você foi depois, mais que 10 séculos. Todos nós, muitos de nós já tivemos a felicidade de ver nos filmes
ou in loco castelos imensos na França, na Inglaterra, na Itália, aqueles castelos impenetráveis, com portões imensos e ainda, né, aquele ao lado dos castelos margeando, né, rios com jacarés, de modo que ninguém entrasse. É assim que vivia a nobreza feudal. E que tinha ainda um Estado absolutista e o clero para lhe dar garantias, religiosa e militar. Será que alguma vez passou na cabeça desse senhor feudal que ele podia ser guilhotinado numa praça na França, em Paris, na Revolução Francesa? E foi. Nossa, professor, mas você está defendendo isso todo? Quem fez isso foi a Revolução Burguesa. A França não foi uma revolução socialista. A França foi uma revolução da burguesia contra a nobreza e contra o clero. Até a rainha lá foi, Maria Antonieta, né, foi guilhotinada. Entende? Então, não pense que a história... Por que a primeira vez que eu fui a Roma me impressionou muito, olhando lá no Coliseu. Eu não sei se você já teve a oportunidade de atentar para isso, Manuel, você já esteve lá e já conseguiu ver. Tem aquele desenho, tem um muro imenso na frente do Coliseu. Roma está aqui, pequenininha, pontinho aqui. De repente, Roma, o Império Romano tomou tudo. Estava lá na África, estava na Ásia, estava na América Latina, Império Romano. Hoje, Roma e a Itália não tem mais o Império Romano, porque nada é eterno. Não passou na cabeça de um imperador romano? Será que passou na cabeça do Napoleão que ele ia ser fragorosamente derrotado em Waterloo? E aquela ideia que ele tinha de ser o homem militar do mundo, dominando, morreu, passou os últimos anos da vida dele na ilha de Córcega, está certo, isolado, abandonado? Não. A história é imprevisível. Isso é uma lição do Marx. Para isso precisa ser dialeta e não terá, não é uma lógica formal, é outra lógica, uma lógica dialética. Isso vem de Hegel, isso vem até dos gregos, Platão, mas especialmente Hegel, que é o grande filósofo idealista, e do grande filósofo materialista, que foi o que se tornou o Marx. Quer dizer, a história é impossível de prever. Por exemplo, Manuel, dá para dizer que daqui 30 anos nós teremos um bom ar para respirar? Não dá. Dá para prever que daqui 30 anos nós vamos estar com mais aquecimento global, mais queimada, mais pandemia, mais terremotos, mais tufões, né? Como é que chama esses que nós estamos vendo agora no Rio Grande do Sul? Eu lembro que eu estava na Europa há um mês atrás. Quando eu voltei, estava em Barcelona, uma série de conferências. Quando eu saí de Barcelona e peguei o avião, e eu cruzei a Espanha inteirinha até chegar no oceano. Barcelona está aqui, né, no lado nordeste, cruzou Barcelona inteira até pegar o Atlântico. Eu olhei um dia lindo, não vi uma mancha verde na Espanha. Nada, marrom. Quando eu cheguei aqui, me mandaram uma notícia. Você chegou bem, Ricardo? Eu falei, cheguei, muito bem. Não, porque está pegando fogo na Espanha. E de lá para cá não parou. Espanha, França, Europa, Inglaterra. A Inglaterra, as pessoas estão morrendo de calor. Na Itália. Né? Quer dizer, então, até todo mundo sabe que eu já morei um ano na Inglaterra. Na Inglaterra, as casas são preparadas com heating, aquecimento. Não existe a lógica do inglês de se preparar para o calor, para o frio. As casas são todas fechadas, pesadas, cheias de tapetes, então, os velhos morrem. Estão percebendo que mundo que nós estamos? Agora, se a gente imaginar que o genocídio é parte de uma estratégia para eliminar a população pobre, tá certo? Porque quanto menos pobres, melhor, né? Porque existe uma extrema-direita que pensa que o mundo só vai ser bom quando o copinho for branco, como aquele símbolo nazista, né? O branquinho é a cor da alva, a cor alva do horror, digamos assim. Então, eu termino assim dizendo que nós temos o nosso papel de pensar criticamente o mundo. Eu estaria muito bem de vida e nadando em dinheiro se eu estivesse falando para grandes empresas plataformizadas. Vem ensinar aqui, professor, como é que a gente faz para a gente dourar a pílula dos trabalhadores? Não, esse professor aqui não faz isso, não. Denuncia. Quem pagou meu trabalho, quem pagou minha escola, Manuel, foi o trabalho público. Porque o empresário que pode burla, o trabalhador não pode burlar. Como é que ele vai burlar no imposto de renda se ele
não recebe. E quando recebe, não chega nem no... Entende? Então, eu penso que a universidade pública, nós temos um papel muito importante na dentro. Como é que vai ser a universidade para controlar? Porque onde você pode fazer uma tese de doutorado de alto nível em alguns segundos, só que não foi você que fez, foi a inteligência artificial que fez. Os trabalhos dos alunos, eu vou ficar policiando, sabendo quem fez, se é da polícia, se não... Eu não sou da polícia, nunca tive vontade de ser da polícia. Não passa no meu universo. Né? Bom, acho que são questões que a gente vai ter que refletir. Com certeza. Bom, assim, o que parece é que a sociedade mesmo, tanto brasileira quanto mundial, está caminhando, né, para uma questão séria, né, de que aqueles que estão enriquecendo, né, o povo em geral vai acabar notando, né, e sendo instruído e tendo uma certa crítica a respeito disso, e porque isso é inevitável, né, que como o senhor falou, se colocar todo mundo, o mundo todo tiver tecnologia suficiente para tentar enriquecer mais, e aí retirar, né? Isso é um balanço econômico difícil, né? Mas que eles tentam fazer, mas se retirar os assalariados, eles não vão ser consumidores. Então, acaba que isso daí, um certo momento, né? Esse sistema capitalista vai acabar se Vai colapsar, vai vai colapsar, colapsando. vai dar um tilt, né, Manuel? Vai dar um tilt aí. Sim, E então veja bem uma coisa que parece tem estar uma coisa que eu acho caminhando, que né? isso, mas tem uma coisa que é muito importante no meu estudo, sabe, Emanuel? Tenho me dedicado muito a isso. Não houve nenhuma época da história da humanidade, nenhuma época que mais tempo ou menos tempo de dominação não houvesse revoltas. Foi magistral a luta dos indígenas aí no Amazonas, quando, ano passado, o governo disse que ia privatizar o transporte de águas, né, fluviais. Privatizar. Né? Os indígenas foram para Cargill e cantaram aquela musiquinha do carnaval: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Não vamos permitir a privatização dos rios, do transporte fluvial, porque se fizer a privatização, é o começo da entrada do turismo, da droga, do mais do que já se fez. E só saíram quando o governo revocou. Foi uma vitória maravilhosa. Ah, professor, mas os índios são primitivos. Primitivos somos nós, que usamos bomba, que lutamos por dinheiro, tá certo? Que queremos passar a perna no outro, porque se eu ficar com um emprego melhor do que ele e melhor para mim, isso é que é ser primitivo e rústico. 2. Né? O break dos apps. Não sei se você conhece essa expressão. É a greve dos trabalhadores de aplicativos. Hoje existem greves quase todos os meses no Brasil e no mundo dos aplicativos, que eles não aguentam mais. Morre mais de um motorista por dia na cidade de São Paulo. É possível isso? Eles vão suportar isso sem limite? Não, eles não estão suportando. Eles estão começando a exigir direito. Eles perceberam que essa ideia de que eles são autônomos, empresários, empreendedores, é pura mixórdia. Não são. Autônomo, eu já disse aqui, é outra coisa. Eu não sou autônomo na minha universidade, eu não faço o que eu quero. Eu luto pela autonomia e o direito de discutir o que a minha pesquisa me permite dizer. Mas se eu falar, não vou dar aula porque eu não quero, o que é isso? Entende? Eu não falaria isso porque eu adoro dar aula. Eu já podia estar aposentado desde 2010. Nós estamos em 2026 e está chegando a minha aposentadoria compulsória e eu vou continuar dando aula também. Mas estou citando, se eu quiser, eu não quero dar aula porque eu sou... Não. Autonomia não tem. Agora, autonomia é uma coisa muito importante para a classe trabalhadora. Né? Eu não abro mão da minha autonomia de cátedra, de conhecimento. Eu não abro mão. Quem paga o meu estudo não é um banco, nem uma empresa, nem uma plataforma. É a classe trabalhadora. Já disse aqui 2 vezes, vou falar pela 3ª vez. Nós temos que lutar pela escola pública, pela universidade pública, Manuel. É a universidade pública que pode fazer pesquisas para a humanidade. E tem uma 3ª bandeira muito importante também. A luta pela redução da jornada de trabalho é muito importante. Primeiro, eu reduzo o tempo de trabalho meu e chamo para trabalhar milhares ou milhões, se pensarmos no mundo, que estavam desempregados.
já junta empregado, empregado e desempregado. Empregada e desempregado. Mas a maioria se aproxima 2. Eu luto para a redução da jornada de trabalho para ter um nível menor de sofrimento no dia a dia. 3, eu luto para reduzir a jornada de trabalho para que o meu tempo de trabalho seja melhor, eu possa ter um tempo melhor fora do trabalho. 4, se eu tiver um tempo melhor fora do trabalho, eu posso lutar, tá certo? Para que o tempo meu fora do trabalho eu tenha mais sociabilidade, mais convívio com colegas, meus filhos tenham melhor educação, eu posso estar mais com eles, tá certo? Se eu luto pela redução da jornada de trabalho, eu luto para que o tempo dentro do trabalho e o tempo fora do trabalho me ajude a viver melhor. E aí eu chego no último ponto. De novo, o dedo do Marx aqui. A figura lá era potente, entende? O Marx tem uma passagem do Capital que ele diz assim: a redução da jornada de trabalho é o ponto de partida da emancipação do trabalho. Se eu luto para reduzir a jornada de trabalho, Manuel, eu posso começar a perguntar: vale a pena produzir tudo à base de energia fóssil? Vale a pena extrair minérios destruindo as florestas? Vale a pena queimar as florestas para fazer agroindústria para exportação, que não produz alimentos, produz, tá certo? Soja em grande quantidade para exportação, produção de alimentos. Ao reduzir a jornada de trabalho do 6º ponto, eu pergunto, eu vou produzir o quê para quem? E quando eu perguntar, eu vou produzir o quê para quem? Junto às 2 lutas mais importantes do mundo do trabalho hoje. Uma vida do trabalho dotada de sentido, e eu quero uma sociedade que produza bens para a humanidade e não para a acumulação do capital. Eu me junto à luta ambiental. Então veja que essas são as lutas, elas estão ocorrendo. Isso tudo que eu falei aqui, nada é invenção minha. Se der certo, já passou na Câmara, se der certo, vamos ter que pressionar mais o Senado para que ela seja aprovada lá. Vai ter redução da jornada de trabalho. É ponto de partida, mas não há chegada sem ponto de partida. E o historiador, o sociólogo, crítico, tá certo? Tem que estar olhando. Quando o seu compromisso é com a humanidade, ele tem que estar olhando essas questões. É o que, modestamente, com todas as dificuldades, limitações, nós tentamos aqui fazer. Tá certo? Um compromisso de vida acadêmica. Esse é o nosso compromisso. Para nós encerrarmos, professor, o senhor gostaria de deixar uma mensagem aos jovens, estudantes e pesquisadores do Brasil? Em primeiro lugar, né? Lutem pela universidade pública, porque a preservação dela vai depender mais de vocês do que de nós, da velha geração de professores. Não se iludam com empreendedorismo, eu vou ficar rico. Pense o seguinte, a humanidade tem mais de 8 bilhões de pessoas. Vocês acham que é possível ter 8 bilhões de ricos empresários do mundo e nenhum pobre? Não, isso é piada. Então, o mundo tem nos mostrado que reduz-se cada vez mais o número de grandes bilionários e trilionários e ampliam o número dos sem quase nada ou sem nada. Então, lutem pela universidade pública, tá certo? Lutem pela educação pública, primária, secundária, porque eu mesmo disse aqui, nem todo mundo consegue ter educação privada. Né? A população pobre, trabalhadora, tem que ter escola pública. A escola pública tem que lutar pela dignidade humana, tem que ter ciência, tem que ter as ciências exatas, tem que ter as ciências físicas, as ciências médicas, tem que ter as ciências sociais, eu tenho que saber em que mundo eu estou vivendo. Eu não posso ter um curso em que eu não saiba em que mundo. Uma coisa é um curso da Turquia, outra coisa é um curso da Alemanha, outra coisa é um curso dos Estados Unidos, outra coisa é um curso do Brasil. Eu tenho que saber o mundo e o país em que eu estou vivendo. E como último ponto, tá certo? É muito fácil imaginar, eu vou garantir a minha vida, né? E o resto, o problema do resto. Só que a minha chance de estar entre os precarizados e os sem nada é muito maior do que eu estar entre os poucos que têm tudo. Então, lutem para que não haja uma sociedade tão desigual, com trilionários de um lado, fomentando a guerra e a destruição, e uma massa de mais já de bilhões de homens e mulheres que
tem praticamente nada para sobreviver. É isso que é o desafio que eu acho que um professor, tá certo, de universidade pública pode fazer. E um professor que, quando entrou na universidade, em 1972, queria ser rico e ter, tá certo, aquilo que a minha família não tinha. Eu não quero ser rico nem ter o que a minha família não tinha. Eu quero uma humanidade dotada de sentido. Eu quero retomar aquele preceito, né, das comunidades indígenas, que eu quero lutar pela felicidade social e não pela felicidade de poucos e o desastre social. É o recado que eu deixo para os jovens. Tá bom, meu caro Manuel? Bom, então, nós vamos agradecer a participação do professor Ricardo Antunes no nosso canal e também deixar uma pequena mensagem ao senhor que, como todo cientista brasileiro, o seu papel, né, como um sociólogo, um cientista, desde do início dos seus estudos, teve importância para o desenvolvimento da nossa sociedade. Nossa sociedade precisa, sempre precisou de ciência, né, brasileira, produzida por brasileiros e pelo Brasil. Como o senhor falou, já teve formação de pessoal, bastante pessoas que o senhor ajudou a formar, ajudou a, pelo menos, ter uma certa dignidade, né, através do estudo do seu trabalho. Então, é muito importante se perguntarem, né, a esses alunos que passaram pela sua orientação, com certeza foi de suma importância para eles a sua orientação, para que eles conseguissem, pelo menos, né, uma melhoria de vida pelo trabalho deles. Então, com certeza, a sua atuação, né, como cientista brasileiro é de grande importância para a nossa sociedade. Então, o senhor está de parabéns pela sua carreira, isso vai ficar registrado, né, para que muitos dos seus estudantes, seus amigos, familiares e também outros interessados e pesquisadores no Brasil tenham uma noção, pelo menos curta, né, daquilo que o senhor viveu, conviveu e passou e ainda hoje produz. Muito obrigado, professor Ricardo. Uma boa tarde para o senhor. Foi um prazer, né? Foi muito importante e muito bacana, muito agradável. Obrigado ao Tarcísio que nos ajudou e àqueles e aquelas que vierem assistir. Quando o link estiver disponível, me mande, por favor, que eu também vou divulgar aqui com a minha turma. Um grande abraço, até breve, tá? Até mais, tchau. Tchau, tchau.